Senhor Jesus, amados e amadas irmãs aqui do estado de Paraná, Cianorte, amém? Eu me chamo missionária Ana Cristina, para a honra e a glória do Senhor. Vamos estar com mais um áudio, respostas para as suas perguntas, amém? O tema atual deste áudio é sobre dons espirituais e ministeriais. O dom de hoje, o apostolado, ali onde nós estávamos, falando no áudio anterior, sobre o relato da passagem da vida de apóstolo Paulo, né? Irmãos, para quem não sabe, o apóstolo Paulo, ele escreveu 2/3, do Novo Testamento, Dos 27 livros do Novo Testamento, 13 foram escritos pelo apóstolo Paulo. Com um grande tratado teológico, encontramos em suas epístolas a Romanos ali, Em seu legado teológico, foi grandioso para o cristianismo, mas para além da intelectualidade teológica ali, O apóstolo dos gentios, irmãos, levou uma vida de sofrimento por causa da pregação de Cristo, ressurreto. Eis a declaração apostólica que denota tal verdade, que diz ali, em 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 7, e nos declara de tal maneira: combati o bom combate, e acabei a carreira, guardei a fé. Qual foi o menor dos apóstolos? O menor dos apóstolos foi Paulo? Irmão, o apóstolo Paulo, ele não pertencia ao colégio dos 12 ali, Ele não andou com Jesus em seu ministério terreno e nem testemunhou a ressurreição do Senhor. Requisitos indispensáveis para o grupo dos 12, Que se encontra ali em Atos, no capítulo 1, versículo 21, 23. Você que tem a tua Bíblia, irmãos, vamos estar com ela em mãos neste momento. Abre ela em Atos, capítulo 1, versículo 21 ao 23, que nos diz de tal maneira: é necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco, testemunha da sua ressurreição. E apresentaram 2, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual destes 2 tens escolhido. Então a palavra, ela mostra ali, humildemente, o apóstolo reconheceu que não merecia ser assim chamado, Pois considerava-se o abortivo, como que nascido fora de tempo, O menor de todos os 12. Lá em 1 Coríntios, um pouquinho mais à frente de Atos ali, também relata sobre essa passagem, 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 8, onde ele fala sobre isto, Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 8 ao 9, que nos diz desta tal maneira: e por derradeiro de todos, me apareceu também a mim, como a um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus, Você muitas das vezes está achando que você não é merecedor daquilo que o Senhor te deu. Sabe por quê? Porque você não estava muito tempo na conduta do Senhor. Porque você teve um passado onde você foi perseguidor, da igreja do Senhor, do evangelho do Senhor. E neste momento, quando você se depara com Jesus, ali você começa a receber algo muito lindo da presença do Senhor. Você começa a amar o Senhor, você começa a amar a obra do Senhor, você tem que fazer a obra do Senhor por amor. E ele ali, por amor a Deus, por amor a Jesus, ele descobriu quão bom e maravilhoso é estar na presença do Senhor. E ele falou, naquele momento, humildemente, que ele era menos do que aqueles que já estavam na presença de Deus. Porque enquanto aqueles outros, os 12, estavam ali evangelizando, sofrendo, perseguições, ele estava entre os perseguidores. Mas Deus, ele tem misericórdia daquele que ele ama, Então vamos parar de questionar. Porque, entretanto, ali, o Senhor se revelou a ele ressurreto, Que se encontra lá em Atos, Atos ali 9, Irmãos, vamos estar acompanhando para que você compreenda, Atos 9 ali, no capítulo 9, no versículo 4 ao 5, amém? Antes ali,
de Coríntios, amém? Aqui em Atos 9, no versículo 4 ao 5 diz assim: E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os arguilhões. Então, estes arguilhões era aquilo que ele mesmo estava se ferindo ao invés de encontro de Jesus. E ensinou-lhe todas as coisas. O apóstolo recebeu o evangelho diretamente do Senhor, né? E para ter mais uma confirmação sobre isso, irmãos, abre em Gálatas ali, no capítulo 1, do versículo 6 ao 24. Gálatas, capítulo 1, versículo 6 ao 24. Irmãos, não pense que eu os deixo destacado. Eu também estou procurando aqui, amém? Procure aí, eu procuro aqui. Capítulo 1, versículo 6, né? No 6 ao 24, que nos diz de tal maneira: Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamamos a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transformar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vô-lo dissermos. Agora, de novo, também vô-lo dito. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando os homens, não seria servo de Cristo? Não seria servo de Cristo. Mas vou saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como, sobremaneira, perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas, quando aprovei a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim para que pregasse entre os gentios. Não consultei, né? A palavra nos diz aqui que ele não consultou, glória a Deus. Oh, aleluia, Jesus. Não consultei. Glória a Deus, Senhor Deus. Não consultei a carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos. Mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois de passar 3 anos, fui a Jerusalém para ver Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não via nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que, diante de Deus, testifico que não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo, mas somente tinham ouvido dizer aquele que já nos perseguiu, anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Ali, irmãos, uma denota ali sobre o ministério de Paulo, né? Como Deus estava guiando seu ministério. Paulo não estava fazendo nada além do que ele havia planejado, ele capacitado a fazer. Da mesma forma, o Senhor havia indicado Jeremias, né, para ser o seu porta-voz antes mesmo do seu nascimento. Essa passagem de Jeremias se encontra em Jeremias capítulo 1, versículo 5, né? Deus também o conhece intimamente e o escolheu para pertencer a ele. Mesmo antes do seu nascimento, no versículo lá de Salmo 139, né? Ele o quer muito próximo de si para poder realizar o plano que elaborou para a sua vida. Paulo fala a respeito de sua conversão para mostrar que a mensagem que proclamava vinha diretamente de Deus, o que havia, né, incumbido de pregar as boas novas aos gentios. Depois de ter sido chamado por Deus, Paulo não consultou mais ninguém e passou 3 anos na Arábia.
Em seguida falou com Pedro e Tiago, mas não teve nenhum outro contato com judeus cristãos por muitos anos, né? Durante esse tempo, Paulo pregou os gentios a mensagem que Deus lhe havia enviado. Ela não vinha do discernimento humano, mas de Deus. Essa foi a primeira visita de Paulo a Jerusalém, né? Ali, que está relatado neste versículo, como cristão, como registrado lá em Atos, no capítulo 9, versículo 26 ao 30, né? Por causa da oposição existente em Jerusalém, do versículo 9, 29 ao 30, Paulo havia ido à Síria, aí a Cilícia, né? Nessas remotas áreas, não tinha oportunidade de receber a instrução de outros apóstolos, né? A mudança ocorrida na vida de Paulo dava motivos de louvor àqueles que viviam e ouviam falar a seu respeito. Ali o testemunho de Paulo os deixava impressionados. Por isso são importantes os testemunhos. Por isso é importante nós testemunharmos. Pois as nossas vidas são mudadas da água por vinho. E ali pelo impressionamento deles, eles louvavam a Deus porque somente Ele poderia ter transformado esse zeloso perseguidor, né, de Cristo em um verdadeiro cristão. Porque podemos não ter sofrido uma mudança tão drástica como Paulo, né? Mas ainda assim nossa vida deve honrar sempre a Deus todos os dias. E de todos os modos, irmãos, quando as pessoas olhar para você, será que elas reconhecem a mudança de Deus, que Deus operou em sua vida? Será? Se esse caso, né? Se esse reconhece a mudança de Deus operando na sua vida, se esse não for o caso, irmãos, talvez não esteja vivendo como deveria viver. Porque Paulo se converteu, né? E ele testemunhou como vida. Igual diz que nós somos testemunhos da vida, né? Testemunhos vivos. Sacrifício vivo de Deus, né? Irmãos, entretanto, ali o Senhor, Ele conseguiu fazer aquilo que Ele queria fazer, né? Irmãos, o Evangelho, né, diretamente do Senhor é muito maravilhoso. É este que nós devemos viver, né? Embora o colégio apostólico ali tenha reconhecido o apostolado paulino, lá em Gálatas também no capítulo 2, do versículo 6 ao 10, e também se encontra lá em 2 Pedro, no capítulo 3, no versículo 14 ao 16. E eu não vou ler estes versículos para você, porque você vai buscar na tua casa, né? Para honra e a glória de Deus. As igrejas plantadas ali por ele eram o zelo do seu ministério apostólico, né? Que se encontra lá em 1 Coríntios, no capítulo 9, ao versículo 2. Amém? Irmãos, e para finalizar um pouco deste áudio e deixar um pouco para amanhã, para que você venha compreender. A nossa vida deve ser testemunho vivo. Você, neste momento, será que a tua vida passou de Saulo para Paulo? Ou você prefere viver como Paulo, se afligindo com os próprios arguilhões? Neste momento, pelo santo nome do Senhor Jesus, tira os arguilhões da tua frente, das suas próprias mãos. Para de se arguilhar com eles. E neste momento, tenha um encontro com Jesus. E este Jesus maravilhoso, ressurreto, ele fará da tua vida, assim como fez com apóstolo Saulo, que se transformou em apóstolo Paulo, perseguidor Saulo, e virou apóstolo Paulo, para que você também, no final de tua carreira, lá quando chegar a Jesus Cristo e transformar a tua vida em uma coroa eterna, você vai dizer: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a minha fé. Sabe por que guardei a minha fé? Porque eis que o Senhor já veio. Enquanto o Senhor não vem, nós vamos lutar o bom combate. No joelho, na oração e testificando, testemunhando com nossas próprias vidas, diariamente, dia a dia, nossas casas, nossos trabalhos, o bom testemunho do Senhor Jesus. Amém? E que tudo isso sirva para lição para nossas vidas e reflexão para nossos dias. Se fortaleçam na palavra do Senhor, em oração, jejum e sempre perseverando na mesma fé, no mesmo amor, no mesmo corpo, independente de ministério, mas que o nosso grande e único ministério seja o Evangelho e o Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus.